A paz do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao canal Abner Jovem Cristão. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo neste canal que o Senhor tem usado para abençoar e para alcançar vidas com a sua santa palavra. Queridos, no vídeo de hoje abordaremos um assunto de suma importância para a vida daqueles que anseiam em cumprir o chamado que Jesus nos deixou. Jesus nos deixou um chamado no Evangelho de Mateus 28, versículo de número 19 e 20, acerca de nós ensinarmos todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando, pregando, indo ao encontro das almas com a palavra que pode purificar, salvar, batizar, restaurar a vida destas pessoas. Hoje falaremos sobre a resistência ao meu chamado. O texto introdutório deste vídeo será Evangelho de João, o capítulo de número 7, a partir do primeiro versículo. Vamos ler do versículo de número 1 ao versículo de número 8, que assim vai nos dizendo. E, depois disso, Jesus andava pela Galileia, e já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Glória a Deus. Queridos, o apóstolo e evangelista João, o apóstolo do amor, aquele discípulo íntimo de Jesus, escrevendo o Evangelho de João, descreve um dos poucos diálogos bíblicos de Jesus com a sua família, mais especificamente com os seus irmãos. Nesta passagem em específico, os judeus comemorariam a festa dos tabernáculos, uma festa que era efetuada anualmente pelo povo judeu, uma festa que trazia consigo as raízes da lembrança do tempo em que Israel, por 40 anos, peregrinou no deserto. Era uma festa que inicialmente carregava consigo o sentido de uma festa agrícola, mas que foi-lhe atribuída um significado histórico para que Israel se lembrasse do tempo em que peregrinou no deserto. Tal festa seria efetuada na Judeia. Jesus andava pela Galileia e já não queria mais andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. Ou seja, Jesus, ele inicialmente não caminharia até a Judeia, pois os judeus que estavam na Judeia procuravam Jesus para matar a Jesus antes do tempo. Os irmãos de Jesus, quando estava próxima a concretização, a efetuação da festa dos tabernáculos, disseram para que Jesus saísse do lugar aonde ele estava e subisse e caminhasse, em outras palavras, para a Judeia, para que também os discípulos de Jesus viessem a ver as obras que ele fazia, porque não havia ninguém que procurasse ser conhecido que fizesse coisa alguma em oculto. Em outras palavras, os irmãos de Jesus estavam questionando o seu propósito, associando a intenção de Jesus à intenção de alguém que procurava glória, que procurava fama, que procurava autopromoção. Em outras palavras, os irmãos de Jesus estavam dizendo que Jesus era alguém que vivia da autopromoção, quando na verdade Jesus, por mais que fosse o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em diversas passagens se recusou a aceitar a honra, em outras palavras, a colocar a honra acima do seu propósito. Olha que tremendo! Jesus tinha um propósito a cumprir.
o propósito redentor de Cristo na terra, remir a criação de Cristo, trazer de volta, regenerar o homem caído que estava distanciado de Deus. Contudo, até pelos seus irmãos Jesus encontrou dificuldade para cumprir o seu propósito. Até os seus irmãos se posicionaram como pedras de empecilho para que Jesus não cumprisse o propósito pelo qual ele veio à terra. Sabe o que isso nos ensina? No meio da caminhada de alguém que escolhe cumprir o seu propósito, existirá resistência até daqueles que estão próximos, até daqueles que se dizem amigos, até daqueles que se dizem íntimos, até daqueles que se dizem irmãos. Muitos dos tais se aproveitam dos momentos de fragilidade para tentar fazer com que venhamos a desacreditar do nosso propósito. Mas o Senhor me levantou como profeta para profetizar sobre a sua vida que não será uma opinião alheia, que não será um pensamento vazio, que não será uma palavra de desânimo que irá interromper o propósito que o Senhor tem constituído sobre a sua vida. Não permita com que as palavras do inimigo tenham mais força do que as palavras que Deus já determinou sobre a sua vida. A essência do poder que existe na palavra de Deus é extraordinariamente maior do que o peso das opiniões vazias ao teu respeito. Entenda, quem concede liberdade para o inimigo agir somos nós. Quem permite com que as palavras de desânimo venham fazer mais efeitos em nossas vidas do que as palavras de Deus somos nós. A palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é extraordinária, mas a palavra de Deus não irá tomar uma atitude que cabe a você tomar. A palavra de Deus não vai se distanciar daqueles que não querem ver o propósito. A palavra de Deus não vai te retirar do meio dos lugares que sugam as suas energias e o seu foco no propósito. A palavra de Deus te dá força para que você tome a atitude de não permitir com que as palavras das opiniões alheias venham retirar de você a visão do propósito. Compreenda, Jesus tinha tanta visão, mas tanta visão no propósito pelo qual ele desceu à terra para cumprir, que ele não se importava com opiniões alheias, que ele não se importava com pensamentos vãos, que ele não se importava com as palavras de pessoas que não tinham nada a ver, com as palavras de pessoas que não tinham maturidade ou sequer experiência para falar nada acerca do seu propósito. Jesus mantinha o seu olhar no que realmente importava. Talvez você não esteja entendendo, mas a palavra de Deus para a sua vida nesta tarde é: foque o seu olhar no que realmente importa. Tire os seus ouvidos, arranque a sua atenção daquilo que suga as energias que Deus tem depositado sobre a sua vida. Retire a sua atenção dos ambientes, retire a sua atenção dos lugares, dos ambientes, das circunstâncias que tiram de você a visão do propósito que Deus já confiou em suas mãos. Não conceda liberdade para quem não tem ou não condiz com o seu propósito. Não conceda acessibilidade para quem não condiz com o propósito que Deus confiou em suas mãos. Deus tem algo muito maior para a sua vida. Renuncia ao contato, renuncia ao convívio, renuncia à amizade, mas guarda a palavra. Renuncia ao contato, renuncia ao convívio, renuncia à amizade, mas guarda o foco no propósito. Existem circunstâncias, existem ambientes, existem lugares, existem pessoas que foram levantadas exclusivamente para tentar tirar e arrancar de nós o foco do propósito.
propósito, viva para aquilo que eleva, viva para aquilo que traz nutrição, para aquilo que traz crescimento, para o propósito que Deus tem em sua vida. E assim nós conseguiremos triunfar em meio ao cenário de impossibilidade. Os irmãos de Jesus duvidavam do seu ministério, mas Jesus carregava consigo o foco no propósito. Ele veio para salvar a humanidade dos seus pecados. Os irmãos de Jesus, a família de Jesus, as pessoas que viviam no lugar em que Jesus cresceu, os habitantes de Nazaré duvidavam do propósito que Jesus carregou consigo, mas eles contemplaram o propósito sendo concretizado. Você não precisará dar satisfação para ninguém. Os teus inimigos, os teus acusadores, aqueles que levantam para tentar desanimar, desmotivar e destruir o que Deus tem confiado em sua vida, contemplarão com os próprios olhos o poder daquilo que Deus tem efetuado. O poder da obra que o Senhor tem edificado é extraordinário. Eles contemplarão, eles verão e eles glorificarão a Deus, pois eles verão que somente Deus tem poder para fazer tal obra em sua grandeza e excelência. Amém? Esta é a palavra que Deus tem depositado no meu coração. Que Deus abençoe grande e poderosamente a sua vida, família, casa e ministério, em nome do Senhor Jesus.